Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 176. O ovo de Kamish! Beru exclamou surpreso, fazendo Surro perguntar com uma expressão confusa. Por quê? Você conhece esse nome? Claro que conheço. Kamish é... Beru explicou tudo sobre o dragão vermelho. Após ouvir a história, Surro acenou. Entendo. Então é o ovo do dragão que meu pai encontrou quando era jovem. Sim. Kamish era um dos prisioneiros capturados pelos regentes durante a Guerra dos Monarcas contra eles. Então este deve ser um ovo que Kamish botou antes de ir para a batalha. Talvez... Ouvindo a explicação de Beru, Surro teve uma sensação estranha. Talvez o dragão que chocar desse ovo se torne o sucessor do Imperador Dragão. Com tudo o que ele havia vivido, essa possibilidade não parecia absurda. Laura, que estava ouvindo a conversa de Surro e Beru, repetiu o que Chahayim havia dito ao entregar o ovo de Kamish. A senhora Chahayim sugeriu colocar isso na masmorra das sombras. Essa definitivamente seria uma boa ideia, Surro concordou. Chahayim havia pensado muito sobre o que fazer com o ovo após encontrá-lo no túmulo dos dragões furiosos. Parecia um desperdício quebrá-lo, mas deixá-lo no local original estava fora de questão. No fim, ela pensou na masmorra das sombras de Surro. Ela acreditava que, não importasse o tipo de monstro que chocasse do ovo, todos estariam seguros enquanto ele ficasse lá. Era uma boa ideia. Obrigado por me avisar. Acho que vou seguir a sugestão da minha mãe com esse ovo. Surro agradeceu a Laura, que então abriu a segunda bolsa que trouxera. E aqui estão as pedras de essência de alto grau que você pediu. Os olhos de Surro e Beru brilharam ao mesmo tempo. Inesperadamente, não havia apenas uma pedra de essência de alto grau na bolsa. Você conseguiu 3? Sim, claro, não foi fácil. Como o número de pedras de essência de alto grau disponíveis no mercado é tão limitado, a competição foi acirrada. 2 anos após o cataclisma, a indústria de caçadores ainda estava em seus estágios iniciais, e havia inúmeras coisas para desenvolver. Então, a demanda por recursos era enorme. Principalmente as pedras de essência de alto grau, obtidas por caçadores em masmorras, eram itens verdadeiramente raros. Elas eram rapidamente compradas pela comunidade científica ou pela indústria de caçadores assim que apareciam no mercado. Naturalmente, seus preços eram altíssimos. Elas devem ter sido muito caras. Muito obrigado. Sem problemas. Não é nada comparado ao valor da vida do nosso chefe. Laura prometeu trazer mais pedras de essência de alto grau se encontrasse. E agora, o tema principal. A expressão de Laura ficou séria ao olhar para seus subordinados reunidos. Como se fosse um sinal, os funcionários da Guilda Scavenger saíram do escritório. A partir de agora, tudo é informação classificada que pode ter consequências graves se vazar. Entendido. Nossos membros da guilda são todos confiáveis. Compreendido. Afinal, os membros da guilda de Surro eram apenas Lin Do-gyun e Ezil, e eles não eram do tipo que espalhava segredos. Na verdade, Surro teve que impedir Lin Do-gyun, que tentava sutilmente seguir os funcionários da Scavenger por medo. Do-gyun, você precisa saber o que precisa saber. Não, acho que não preciso. Lin Do-gyun estava se sentindo ansioso ultimamente, porque a escala das atividades de Surro estava ficando cada vez mais difícil de administrar. Mas, como ele era responsável pela maioria das tarefas, exceto o combate, não havia como escapar. Ezil, por outro lado, parecia despreocupado e apenas sentou-se ao lado de Surro. Ele então conectou o USB que Laura havia entregado ao laptop, e os arquivos de vídeo apareceram na tela. Por favor, assista a este vídeo, Laura pediu. Christopher Reed. O rosto que apareceu na tela era definitivamente o de Christopher Reed, o caçador classe S americano que havia sido morto por Thomas Andre. Estes são dados que encontramos durante nossa investigação recente. Acontece que ele vinha recebendo aconselhamento psiquiátrico regular desde seu despertar. Enquanto Laura explicava, o vídeo mostrava Christopher Reed conversando com um terapeuta. Não sei por que me sinto tão vazio ultimamente. Será que outros despertados também se sentem assim? Ele tinha uma expressão muito cansada. Chris, os outros despertados que aconselhei sentem o oposto de você. Eles parecem eufóricos e intoxicados com seu novo poder. O terapeuta falou com um olhar confuso.
Então por que só eu me sinto assim? As pessoas, às vezes, ficam ansiosas quando recebem algo grande demais para lidar. Você pode se sentir melhor quando se acostumar com seu poder. Você está dizendo que é porque me tornei um caçador classe S? Como ganhar na loteria de repente? Mas, doutor, as emoções que estou sentindo são um pouco diferentes disso. Christopher Reed continuou a expressar seus sentimentos com uma expressão séria. Laura mostrou a Surro os vídeos das sessões de aconselhamento em ordem cronológica. A maioria das conversas era semelhante. Doutor, ainda estou ansioso. Acho que fiquei fraco demais. Por que você pensa assim? Chris, você é um caçador classe S. Não sei. Eu claramente cheguei ao topo dos caçadores, mas me sinto mais fraco do que antes. Quero ficar mais forte. Assistindo aos vídeos, Surro trocou um olhar sério com Laura. Ela acenou e disse: exatamente. As emoções que ele sentia são as mesmas que nosso chefe vinha sentindo até recentemente. Enquanto isso, os vídeos de aconselhamento de Christopher Reed continuavam a ser reproduzidos em sequência, repetindo o mesmo padrão. Doutor, quero ficar mais forte. Não, sinto que posso ficar mais forte, só não sei como. Doutor, tenho pensado nisso. Será que tenho algum potencial oculto incrível, além do classe S? Doutor, eu... Mas então, em algum momento, a expressão de Christopher Reed começou a mudar, ficando confiante. Doutor, acho que encontrei uma maneira de ficar mais forte. Chris, isso é ótimo, mas como? É um segredo que não posso contar, mas tenho certeza. Se usar o método que eles me ensinaram, definitivamente ficarei mais forte. Quem são eles? Eles? Surro também ficou curioso. Na pergunta do terapeuta, toda a expressão desapareceu do rosto de Christopher Reed instantaneamente. Um calafrio percorreu a espinha de quem assistia ao vídeo. Seus olhos eram como os de um ser sem alma. Christopher Reed, que sempre recebera aconselhamento com uma expressão vazia e deprimida, agora tinha um olhar completamente diferente. Então, encarando diretamente a lente da câmera que gravava a sessão, ele curvou lentamente os lábios em um sorriso. Sinto muito, não posso responder isso. Se eu o fizesse, talvez... Enfim, obrigado por tudo, doutor. Parando o vídeo, Laura deu mais explicações. Após essa sessão, ele nunca mais visitou o terapeuta. Em vez disso, comprou uma mansão luxuosa e começou a dar festas e viver de maneira frívola. Era comum que caçadores se entregassem a prazeres sensuais. Era um comportamento típico dos recém-ricos, independente de gênero ou idade, que existia ao longo da história. Mas Laura, após investigar minuciosamente o comportamento aparentemente normal de Christopher Reed, descobriu um fato estranho. Um número significativo de pessoas convidadas para sua mansão desapareceu. Desapareceu? Quer dizer, assassinato? Lin Dog-un perguntou com uma expressão assustada, mas Laura balançou levemente a cabeça e respondeu. Bem, seria considerado assassinato, mas a investigação revelou algo diferente. Uma grande quantidade de poeira estelar foi encontrada na mansão de Christopher Reed. Poeira estelar? Você quer dizer a droga? Sim, exatamente. É um estimulante de mana bastante difundido na Coreia também. Ouvindo essa história inesperada, Surro olhou para Ezio. Originalmente, a poeira estelar era um estimulante de mana desenvolvido por demônios de baixo escalão para imitar a pedra de sangue, habilidade exclusiva dos nobres demônios. Ezio acenou com uma expressão séria. Parece que há demônios do nosso tipo naquele país também. De certa forma, era natural. Mesmo agora, o reino demoníaco estava à deriva no vão dimensional, dividido em vários fragmentos. E, em escala global, era improvável que as fendas dimensionais conectadas a esses fragmentos estivessem ocorrendo apenas na Coreia. Se fosse o caso, havia uma alta probabilidade de que fábricas de demônios existissem em todo o mundo, ou, neste caso, nos Estados Unidos. Fábricas de demônios. Eu sei bastante sobre poeira estelar, mas a razão pela qual nosso chefe o matou é diferente. Laura abriu o próximo arquivo. Era uma imagem mostrando o interior da extravagante mansão de Christopher Reed, agora destruída graças a Thomas Andre. Um repórter corajoso que arriscou a vida para entrar nas ruínas em chamas, tirou a foto. De acordo com esse repórter,
Christopher Reed parece ter caído em um culto estranho em algum momento. Um culto? Surro perguntou com uma expressão confusa. Sim. E no dia seguinte, esse repórter desapareceu da face da terra sem deixar vestígios. Assumimos que ele provavelmente está morto, mas recentemente descobrimos uma frase que ele deixou para trás. Clicker. Laura virou a página, e a frase apareceu na tela. Deuses externos. Em um instante, os olhos de todos, incluindo Surro, se arregalaram. O culto dos deuses externos. Laura falou com uma expressão pesada, olhando para as palavras. Parece que eles chamam sua religião por esse nome.